Amém. Paz, graça e paz. Shalom, boa noite. Da forma como você preferir e estiver mais habituado, eu gostaria de convidar você, de te convidar a abrir a Bíblia comigo em Apocalipse, capítulo 2, verso de número 12. Apocalipse, capítulo 2, verso de número 12. Apocalipse, capítulo 2, verso de número 12. Deixa eu só me organizar, que aqui o processo é mais lento. E assim diz: ao anjo da igreja de Pérgamo, escreve: assim declara aquele que tem a espada de dois gumes afiados. Amém? Só até aí. Espírito Santo, concordando com a oração que aqui já foi feita pelo Marcos e de modo algum a desprezando, eu também gostaria de apresentar esse momento em tuas mãos. Confessar com a minha boca, Deus, que sem ti eu nada sou, sem o Senhor eu nada posso, e que toda revelação mediante a tua palavra, ela vem do Senhor. Então eu te peço essa revelação, Jesus. Eu te peço que nesse momento, Senhor, possa falar aos nossos corações. Eu me coloco, Deus, como instrumento em tuas mãos e te peço encarecidamente que venha falar conosco. Eu suplico, Jesus, pela sua presença neste lugar. Eu suplico, Jesus, pela sua presença nos nossos corações. Nós temos aprendido de ti, Deus, nós temos sendo instruídos, estamos sendo instruídos, ó Deus, pela sua palavra. E nós te pedimos, Jesus, que o Senhor possa vivificar o teu espírito em cada um de nós. No nome do Senhor Jesus, no nome do Senhor Jesus, eu coloco essa palavra, Jesus, diante de ti. Coloque essa palavra perante o Senhor e peço ao Senhor que me ajude, Deus, a dizer não aquilo que eu quero, mas aquilo que o Senhor quer. No nome do Senhor Jesus, amém. Eu me propus, não é que eu me propus, né? Eu ministrei sobre a carta, sobre a igreja de Éfeso, depois eu ministrei. Aí depois me veio a ideia, por que não falar de todas as igrejas? Minha voz está meio falhando, tá, gente? E não é gagueira, é rouquidão. Então eu parei e pensei, mas por que não falar das outras igrejas também? E eu estou estudando sobre essas cartas, com um pouco mais de atenção, prestando um pouco mais de atenção na parte histórica dela. E confesso que tenho sido surpreendido a cada momento. Não estou com pressa, não estou fazendo aquele estudo exaustivo. Obrigado, Lucão. Eu não estou fazendo aquele estudo exaustivo de passar horas, não. Estou no meu dia a dia, né? Tranquilamente estudando, aprendendo, e Deus tem falado muito comigo. Muito ao meu coração. Quando eu trago essa mensagem, não é que eu estou querendo apontar para você e enxergar erros, não. Quando eu trago essa mensagem, foi porque primeiro Deus, Ele falou comigo, apontou os meus, tem me mostrado, sabe, tem me convencido, e eu sempre gosto de compartilhar aquilo que Deus, Ele tem tratado comigo, que eu acho que a melhor forma de eu ser sincero com Ele, sabe? De eu ser sincero com Ele, de realmente falar daquilo que eu tenho vivido no meu relacionamento pessoal com Deus. Então nasceu essa ideia. E hoje nós vamos aprender um pouco, relembrar um pouco sobre a igreja de Pérgamo. Primeiro nós temos que lembrar que Pérgamo ela era uma igreja da Ásia.
e o contexto de formação dessa igreja, você vai encontrar no capítulo 19 de Atos. Só que no capítulo 19 de Atos, vai levar a você enxergar apenas como se fosse processo de formação da igreja de Éfeso. Mas não é só Éfeso. São 2 anos que Paulo passa naquela região, implantando igrejas naquele local. Então Paulo ele fazia visitas periódicas, ele, seus discípulos, né, a liderança que o acompanhava em todas aquelas igrejas. Claro que existem questões específicas com a cidade de Éfeso, como você pode ler, eu não vou ler agora, mas você pode ver que existem questões específicas com a cidade de Éfeso. Exemplo, onde as pessoas se converteram e queimaram os livros, em Éfeso. Onde teve os jovens que tentaram expulsar um demônio e foram açoitados, tomaram uma surra, quando eles disseram, em nome de Jesus, o qual Paulo prega, sai dele, e eles tomaram uma surra por causa disso, em Éfeso. Mas o período em que Paulo esteve na Ásia, ele estava trabalhando em todas essas igrejas, ele estava cuidando dessas pessoas, tinha um cuidado especial dele com elas, com essas pessoas. Mas vamos aprender um pouquinho mais sobre o que era a cidade de Pérgamo, porque é impossível você entender essa carta sem saber um pouco mais sobre a questão desta igreja, questão social, aquilo que eles viviam, desta igreja não, dessa cidade, a cultura dessa cidade. Mas vamos lá. Pérgamo era a capital da província da Ásia, no Império Romano. Então nós sabemos, o Império Romano tinha diversas províncias, e essas províncias com várias cidades. A Ásia tinha, entre as cidades da província da Ásia, tinha a cidade de Pérgamo. Pérgamo também ele possuía grandes edifícios, boa acessibilidade e uma economia muito ativa. Era uma economia ativa também, era uma cidade próspera. Em Pérgamo também ficava uma escola de medicina especializada em psiquiatria. Nessa cidade, naquele tempo, já se utilizava o som das águas em tratamentos de seus pacientes. Então ali existia uma espécie do que hoje é uma universidade voltada à medicina. As pessoas possivelmente... O que, pastor? Ah, tá, o microfone. Ah, tá, é o João. O pastor fez assim, eu falei assim, ai. Então tinha, possivelmente aquela cidade era procurada por quem queria estudar medicina. Era o centro de formação para essas pessoas. Então, tem até um canal no YouTube, eu estava até vendo hoje, que mostra as ruínas dessa escola de medicina. Essa parte das águas é tipo um corredor de pedra, onde se ouve o som das águas e os pacientes eles eram colocados ali para fazer terapia. Então isso nós estamos falando de um período que é até mesmo anterior a Cristo. Essa cidade ela já tinha uma história. A cidade de Pérgamo, por que ela recebeu esse nome? Simplesmente porque lá se desenvolveu aquilo que mais tarde seria chamado de pergaminho. Segundo a tradição, Pérgamo perdão, nem vou ler aqui não, porque eu estou me perdendo. Mas, segundo a tradição, em Pérgamo ficava a segunda maior biblioteca do mundo. Então, eles eram pessoas que gostavam de escrever, eles gostavam de transcrever livros. Então, era uma cidade de bons leitores, porque a maior biblioteca do mundo ficava em Alexandria, que foi construída por Alexandre o Grande, lá na região do Egito,
em Pérgamo ficava as duas. Mas por que surgiu esse pergaminho? Porque na época eles utilizavam o papiro para escrever, para transcrever esses livros, mas devido a uma questão diplomática entre o rei do Egito e o rei de Pérgamo, Pérgamo se viu na necessidade de não querer mais o papiro egípcio, e o Egito também não queria vender para eles, e eles desenvolveram o pergaminho. E esse pergaminho, ele é um material feito de couro de cabra, e ele tem uma durabilidade bem maior do que o papiro. Então eles desenvolveram o pergaminho, e o pergaminho se chama pergaminho graças a Pérgamo. Mas vamos lá. Então foi transcrita toda essa produção literária feita em papiro. Ela foi transcrita para o pergaminho. Nós sabemos que a Bíblia, a qual chegou às nossas mãos também, ela também foi escrita em pergaminhos. Ou seja, a tecnologia usada em Pérgamo naquela época, aquilo que eles desenvolveram, nos beneficiou de alguma maneira. E era bem usado naquela época. Pérgamo também, ela possuía um centro de adoração com templos dedicados a Asclepion, o deus da medicina. Esse Asclepion, a imagem dele era de um homem barbudo, e ele tinha um cetro na mão, e nesse cetro tinha uma cobra enrolada. Então foi daí que surge o símbolo da medicina. Então tem toda uma ligação. Então o povo de Pérgamo adorava Asclepion. Também em Pérgamo tinha um templo dedicado a Zeus, e também um templo dedicado aos imperadores romanos. Então os imperadores romanos, eles eram cultuados como deuses. Imagina no meio de tudo isso uma comunidade cristã. Você acha que o cristianismo se adequaria a Pérgamo? O cristianismo se adequaria a Pérgamo? Você acha que sim ou não? Você acha que o cristianismo, ele seria aceito tão facilmente pela cultura de Pérgamo, por quem habitava lá, por quem já estava acostumado com tudo isso? Não, não seria. Por isso, a história do cristianismo em Pérgamo, ela é de grande perseguição à fé cristã. Também lá existia um altar que ele era dedicado a Zeus. Esse altar, ele tinha 38 metros de largura por 48 metros de comprimento. Então alguns, eu vou, na exposição da própria carta, eu vou encaixar todas essas informações e você vai entender o porquê que eu estou falando isso tudo. Mas existem algumas pessoas que falam que quando Jesus fala sobre o trono de Satanás presente na cidade de Éfeso, na cidade de Pérgamo, era uma referência a esse próprio altar que era dedicado a Zeus. Mas vamos à carta, vamos entender o que Jesus está falando para aquele povo. Nós já vimos um pouco sobre o aspecto cultural que vai nos ajudar a entender a carta. Agora nós vamos ver como que a gente vai conseguir compreender como esses aspectos culturais influenciaram essa igreja. E o que Jesus, qual era a mensagem que Jesus tinha para ela? Vamos lá. Verso 13. Jesus vem dizendo, através das letras do velho João, ele vem dizendo: conheço o lugar onde vives, onde se encontra o trono de Satanás. Apesar disso,
permaneces fiel ao meu nome, e não renunciastes à tua fé em mim, nem mesmo quando Antipas, minha leal testemunha, foi morto nessa cidade onde Satanás habita. Jesus falando, nessa cidade de Pérgamo, eu sei o lugar onde você vive. Em outras cartas ele tinha falado, eu sei das suas obras. Mas agora ele muda, eu sei do lugar onde você vive. Eu sei que nesse local existe o trono de Satanás. Eu sei que Satanás habita nessa cidade. Mas por quê? Por que Jesus está sendo tão direto, incisivo em dizer que Satanás habitava naquele lugar? Devido a tudo o que acontecia naquela cidade. A idolatria presente naquela cidade. Ao amor às coisas da carne, ao amor àquilo que o pecado traz consigo. Jesus estava dizendo isso devido aos muitos templos de adoração presentes ali, devido à questão social que possivelmente meio que queria espremer a igreja, reduzir a igreja, ou então mudar a igreja. Jesus ele vem falando, olha, eu sei que mesmo você habitando no local morando, estando no local onde habita o próprio Satanás, você continua sendo fiel a mim. Você permanece sendo fiel a mim, você não me abandonou, você não perdeu os seus princípios, mesmo diante de uma sociedade fadada ao mal, mesmo diante de uma sociedade que não quer saber do próprio Cristo, você não o abandonou. Qual é a nossa semelhança com essa igreja hoje? Que mesmo diante de uma sociedade que tenta nos oprimir, de uma sociedade que ri dos nossos princípios, de um mundo que ignora os nossos valores, que questiona a nossa fé, que ignora as nossas práticas, que não ouve as nossas opiniões, aqui estamos nós. Em Pérgamo estava a igreja do Senhor, de pé, talvez com pontos a melhorar, mas sem desistir. Eu tenho certeza que se você olhar para o lado, assim como eu estou olhando agora, você vai ver diversas pessoas que poderiam estar aqui. E eu sei que existem diversos motivos pelo qual não estão. Eu sei que existe da particularidade de cada pessoa e eu nem quero entrar nisso. Mas só que o que nós estamos fazendo aqui hoje tipifica essa mesma coisa que estava acontecendo em Pérgamo. Mesmo diante de tanta coisa tentando nos sufocar, nós estamos de pé. O Senhor tem nos dado força. E não é porque o Senhor não dava força para Pérgamo, porque Ele dava. Mas vamos lá, capítulo 14. Tenho contudo contra ti, aí vem a repreensão. Primeiro, Jesus ele vem e mostra o ponto positivo, é o efeito pão, carne e pão, que nós conhecemos bem, né? Primeiro, Jesus fala aquilo que eles estavam acertando. Agora ele vem corrigindo. Tenho contudo contra ti, Pérgamo, algumas ademoestações, porquanto tens contigo os que seguem a doutrina de Balaão, que ensinou Balaque a armar ciladas contra os filhos de Israel, induzindo-os a comer alimentos sacrificados a ídolos, e assim entregarem à prática da prostituição. Olha só, o que Jesus estava falando? Olha, eu tenho contra vocês, que vocês têm aí alguns seguidores de Balaque. Primeiro nós temos que entender, Balaque não, de Balaão.
nós temos que entender quem foi Balaão. Para compreendermos quem foi Balaão, nós temos que voltar lá no Antigo Testamento e ver o que aconteceu, o contexto, tá, gente? A Bíblia é feita de contexto, texto, tudo certinho, não vai só no texto não, porque pode te induzir ao erro. Lê todo o contexto, o que estava acontecendo, se apega a isso, seja chato com isso. Mas nessa questão, Balaque, ele manda chamar Balaão e fala assim: Balaão, é o seguinte, eu quero derrotar os israelitas e eu sei que você é profeta, então amaldiçoa eles. Você é profeta? Amaldiçoa eles que eu vou te pagar por isso. Então Balaque sendo comprado, sendo profeta comprado, ele vai pronto a amaldiçoar o povo de Deus. Mas quando ele vai para amaldiçoar, o próprio Deus se volta contra ele. O próprio Deus não permite que ele amaldiçoasse o povo. E ele não consegue amaldiçoar. Só que Balaão, ele ensina a Balaque a fazer algumas coisas que fariam com que o povo de Israel deixasse Deus de lado e Deus não fosse com eles. Então o que Balaque ele muda? Ele muda a estratégia e ele começa a trazer mulheres pagãs e inserir perto do povo. Ele começa a trazer outras culturas contrárias ao Deus de Israel e colocar perto do povo de Israel, e o povo de Israel começa a cair nessas ciladas. O que estava acontecendo com Pérgamo? Era a mesma coisa. Tinha uma turma lá que queria talvez relativizar as coisas. Tinha uma turma lá que incentivava a prostituição. Tinha uma turma lá, quem sabe um grupo de pessoas mais jovens, que estava falando com os cristãos: não tem problema. Você não aprendeu que você já foi justificado? Você não aprendeu que Cristo já morreu pelos seus pecados? Você já não aprendeu que se você buscar a Deus e se arrepender, você vai receber perdão? Então faz, não tem problema. E o que Jesus está falando para essa igreja? Vocês estão tolerando esse tipo de coisa, vocês estão tolerando quem ensina isso, quem propaga isso. Trazendo para a nossa realidade, existe o mesmo princípio, o maldito princípio da relativização. O não tem nada a ver, o não tem problema. Não, depois você se arrepende e deixa. Ou é só eu que já ouvi isso? Não, Israel, você vai lá, a gente vai lá na festa e tal, você aproveita, depois você confessa para o pastor, fica fora de comunhão um mês, e depois você volta para a igreja de novo. Eu novo convertido, eu fui ensinado. Olha, quando você quiser ir para a festa de junho, né? Você vai para a festa de junho, novo convertido não, recém-chegado na igreja, né? Porque eu não era convertido. Mas quando você quiser ir para a festa de junho, Israel, você vai lá na festa de junho, aproveita, faz o que você quiser, depois você volta: ô pastor, eu fui para a festa de junho, eu pequei, me perdoa. Pastor vai te deixar fora de comunhão 2 meses, depois ele vai e te volta de novo, você volta a fazer as coisas que você faz. Essa é a cultura de Balaão. A cultura de Balaão está presente com as pessoas que estão ao seu redor, te vê que você tem princípio e joga na sua mente que não tem problema negligenciar esse princípio, não tem problema. Ainda fala assim: é religiosidade. Para que você tem que ir no culto todo domingo? Está parecendo religioso. Você virou beata, todo culto você está presente? Isso é religiosidade. Deus não te quer no culto. Tem que ouvir essas coisas. Deus não quer que você vá para a igreja, porque a igreja é você pode buscar Deus na sua casa, que Deus vai falar com você do mesmo jeito. Sim, verdade, vai falar, mas você precisa viver em grupo.
E outra, você só é em grupo aquilo que você é no seu pessoal. Eu sou aqui na igreja o que eu sou no meu pessoal. Se eu tenho vida com Deus em casa, a minha vida com Deus reflete aqui na igreja. E ainda tem essa doutrina de Balaão que ronda, que paira, que tenta nos fazer desistir, negligenciar os nossos princípios, negligenciar os nossos valores, e nós temos que aprender a dizer não para isso. Nós temos que aprender a valorizar princípios, valores, coisa que a palavra nos ensina. Principalmente quando se trata de jovens, de juventude, é necessário acordarmos para isso. É o mesmo princípio. Pessoas, amigos, que colocam situações para te fazer tropeçar. Amigos, que colocam situações para te fazer não agir como crente. Esses mesmos amigos, depois vai virar para você e vai falar assim, depois fala que é crente, aí, ó, o que ele fez? Mas foi quem colocou o tropeço lá para você cair. E esses mesmos amigos que é o que não tem nada a ver, não tem nada a ver, não tem problema. Por isso que é necessário nós selecionarmos muito bem quem faz parte do nosso ciclo de amizade. Você quer ser abençoado? Você quer de fato andar com Deus? Seleciona pessoas. E o selecionar pessoas não é você falar assim, eu vou desprezar então quem não é crente. Não é isso. Não é isso, definitivamente não é isso, mas é você selecionar bem quem faz parte do seu ciclo mais íntimo, mais próximo, e quem vai te influenciar. Quais tipos de influência que as pessoas têm sobre você? Eu tenho pessoas que eu gosto, que eu amo, mas que eu dei uma afastada por causa de influência negativa, por causa da questão de não tem nada a ver, não tem problema. Então, quando eu vejo que pode me derrubar, eu afasto, dou uma distanciada, continuo amando, respeitando, orando para que aquela pessoa se converta, tendo ela como uma pessoa querida, mas entendendo que existe risco. E eu não vou confiar na minha própria carne. Eu não vou confiar em mim. Porque se eu confiar em mim, eu vou cair em dessas pedras de tropeço. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Então, eu falei que você não pode se relacionar com quem não é cristão. Você pode, você deve. Você é igreja, mas você deve influenciar essa pessoa. Você tem que influenciar essa pessoa. Você tem. Eu tenho um posicionamento muito firme sobre algumas coisas. E é posicionamento meu, tá? Princípio meu, exemplo. O não beber, o não ingerir bebida alcoólica, é algo que vem antes da minha conversão. Eu nunca bebi na vida, eu não sei gosto de nada, eu não sei efeito que o álcool faz no corpo, eu não sei nada porque eu nunca bebi. Por quê? Porque eu vi meu pai morrer de epilepsia quando eu tinha 7 anos. Então isso em mim criou a barreira de nunca beber na vida. Princípio meu, valor meu. E eu já tive pessoas próximas que estavam comigo, que me influenciava, que depois de convertido falou assim, mas onde na Bíblia fala que não pode beber? Você pode beber, não tem problema nenhum. Onde na Bíblia fala que você não pode? Não tem problema. Só que entendeu que é um princípio meu, é um valor meu, é algo que se eu fizer para mim é pecado. Eu não sei os outros, cada um com a sua consciência, mas se eu fizer é pecado, porque eu vi alguém da minha família morrer por causa disso, e eu criei que isso é errado há muito tempo, há muitos anos. Então foi coisas que eu já fui perguntado, você acha errado? Falei, acho, não faço. Mas se eu fizer, tem problema? Não, é você, ué.
você responde por você. Agora, se você me perguntar se você deve fazer, minha resposta é não. Porque é o meu princípio, é o meu valor, e não tem ninguém que muda isso. Não tem texto nenhum, não tem exegese nenhuma que vai mudar isso dentro de mim, porque é princípio. Princípio não se quebra, valor não se quebra. E nós temos que entender, você tem que determinar firme quais são os seus princípios, quais são os seus valores, seja ele qual for, e não deixar com que nada e ninguém te influencie a quebrar eles. Porque começa, não tem nada a ver, questiona a Bíblia aqui, questiona o dízimo de outro lado, o dízimo também foi outra coisa, misericórdia. Tanto de gente que eu já ouvi falar, não, mas dízimo é uma coisa que é da lei, não tem dízimo no Novo Testamento, eu não quero saber, é princípio. Às vezes que eu não entreguei o dízimo, porque já aconteceu comigo, foi sabendo, foi negligenciando o princípio, o valor que eu tenho, falhando nisso. Não é por influência, então ninguém influencia os meus princípios e os meus valores. Então essa firmeza, essa postura é necessária. Por isso que eu seleciono quem que me influencia, quem que eu ouço, quem que eu paro para ouvir. Quem são meus conselheiros? São todos selecionados, não é qualquer um, porque eu sei que nesse tanto de comunhão, de tanto de conselhos, há sabedoria, mas também é muita podridão, é muita doutrina de Balaão, é muita gente que vive uma vida fracassada, entregue ao pecado, pessoas que são entregues ao seu próprio egoísmo e que quer que eu viva da mesma maneira, não vou viver, porque eu sei quem que me resgatou, eu sei em quem eu creio, eu sei para quem eu entreguei a minha vida, e se eu entreguei a minha vida para Ele, o que eu preciso ter muito fundamentado é a minha base nele, nada pode mudar isso. E se eu falhar, a culpa é minha. Se eu falhar, a responsabilidade é minha, foi porque eu quis. Mas mesmo assim é necessário eu olhar os pontos que me fizeram falhar. Qual foi o caminho que eu trilhei para eu chegar até o erro? O que eu negligenciei? Exemplo, leitura bíblica. Ela é um princípio bíblico. Ela é um princípio na sua vida, melhor, bíblico ela é. Mas ela é um princípio da sua vida. O quanto você defende isso? O quanto você faz isso? Tem alguma coisa te fazendo quebrar? O que é? Pensa sobre isso. Se é tão importante, se é tão vital, o que te faz quebrar? O que te faz não fazer? Eu falo que eu tive um tempo que se tem uma pessoa que tem me conhecido, né? É a Rebeca. E eu tive um tempo que, devido à rotina de trabalho, a loucura, eu não estava sendo firme na minha leitura bíblica. E estudando essas cartas, eu falei, gente, eu preciso consertar, eu sei que eu tenho que fazer, eu sei o quanto que isso é significativo para mim, e eu vou melhorar, e eu vou fazer. Então, o que eu faço? Às vezes, eu subo a rua de casa com o telefone na mão, lendo a Bíblia. Às vezes, eu estou lá no horário vago, mexendo no telefone e lendo a Bíblia, por causa dessa rotina. Então, se minha rotina está muito pesada, se eu não consigo, eu preciso de separar os momentos que eu posso fazer, porque é princípio, é vital para mim. Se eu negligenciar isso, acabou. E geralmente, todo problema que eu vejo crente ter, é negligência de leitura bíblica ou oração. Todo problema de relacionamento, princípio, falta de leitura bíblica em oração, não faz. Tá com problema de que não consegue vencer o pecado, negligência de princípio de leitura bíblica e oração, falta de relacionamento com Deus. Ou então essas questões, né, que está ouvindo doutrinas de Balaão por aí. Entenda isso. O que Jesus estava falando? Olha,
Pérgamo, não perca os seus princípios. Não negligencie os seus valores. E eu nem vou entrar em questões pessoais, porque é isso que gera costumes, doutrinas que não são bíblicas, tá? E quando eu começo a falar demais sobre o que eu penso e impor isso como regra. Então, estou tomando cuidado com isso. Capítulo 15. Além disso, tens também alguns que semelhantemente seguem a doutrina dos nicolaítas. Existem duas interpretações para essa palavra, para essa visão de doutrina dos nicolaítas. Primeiro, é que os nicolaítas eram uma prática de um homem que já tinha sido crente, chamado Nicolau. Inclusive, quem defende isso fala que esse Nicolau é o mesmo Nicolau que foi separado para ser diácono lá na igreja primitiva. Israel, você tem certeza disso? Não. É o que eu já li em livro sobre isso. Porque quando eu comecei a falar essas coisas, eu falei assim, eu tenho que tomar cuidado. Vai que não tem nada a ver com Nicolau e eu estou acusando meu irmão sem saber. Mas existem. Alguns ligam isso a Nicolau. Segundo este Nicolau, né, que criou essa visão, essa doutrina dos nicolaítas, ele acreditava que a remissão de pecados e a proximidade de Deus estava ligado com ele ser humilhado. Então, qual foi a prática que ele adotou? Ele tinha uma esposa, uma jovem e bela esposa, e ele oferecia essa esposa para outras pessoas terem relação com ela, e aí já dá para imaginar o que acontece. Posso falar abertamente porque vocês sabem o que é isso, não estou ministrando para criança nenhuma. Então ele acreditava que isso o aproximaria de Deus e possivelmente estava acontecendo em Pérgamo essas coisas. Então essa é uma das interpretações. Segunda interpretação, que a palavra nicolaítas está ligada a uma outra palavra grega parecida. E essa palavra grega estava relacionada com comer comidas ofertadas a ídolos. Então essa doutrina de nicolaítas, pela segunda interpretação, era isso, você dizerem para você, eu posso comer sim. Sabe? É ter a regra, não pode comer comida oferecida. Isso foi resolvido onde? No concílio de Jerusalém, que não poderia comer. E esses nicolaítas estavam falando, não tem problema, você pode ir lá no altar de Zeus, pegar um pedaço de carne lá e comer. Você pode ir lá no templo dedicado a um imperador e comer daquela comida, não tem problema nenhum isso. Mais um ponto de relativização. De novo, o quanto que o relativismo estava combatendo os princípios e valores da igreja de Pérgamo. Não tem problema, você pode comer. Você pode comer, não tem problema. Vamos ficar com a interpretação 2. Não tem problema, come. Não tem problema, bebe um golinho. Não, você não pode se embriagar, mas beber você pode. Você pode fazer aquilo que sua carne pede, né? Porque eu não sei, porque eu nunca bebi, mas eu acredito que uma pessoa que beber, ela deve olhar para a bebida alcoólica igual eu olho para a Coca-Cola gelada. Coca-Cola gelada. Deve ter muita vontade de tomar, de fazer aquilo que você mesmo está querendo fazer. Ela ouve alguém falar, tem nada a ver, não, ela vai, tem problema não. Aí no segundo rolê, como estamos acostumados a fazer, né? Talvez o primeiro foi uma bebida mais leve. Aí no segundo já pede uma mais forte, não tem problema não. Na terceira uma mais forte, uma mais forte, não tem problema não. E onde que isso vai parar? Relativismo. Relativismo. Tantas outras coisas. Sair, ir para a festinha, não, tem problema não, você pode ir para a festa. Não, eu estou indo ali na festa de junho, mas não tem nada a ver com Santo Antônio, eu não estou cometendo idolatria. Só que você chega lá na festa de junho e você começa a lembrar de tudo que você fazia
antes de conhecer a Cristo, você quer reviver aquelas coisas, já que você está lá mesmo, eu tenho certeza que o Espírito Santo incomoda, eu tenho certeza que o Espírito Santo fala no coração de quem é crente, está lá e fala assim, você está no lugar errado. E eu tenho certeza que Satanás fala assim, você já está aqui mesmo, não tem problema você chegar numa menina lá e ficar com ela, não tem problema você dar um beijinho naquele menino e ficar com ele, depois você se arrepende. Ou é só na minha cabeça que acontecia essas coisas? Que acontece, né? Acontecia não, acontece, eu tenho que cuidar também. Ou é só na minha mente, é só comigo? Se eu estou falando alguma loucura, não tem problema aí. Fazer o que o diabo quer, o que Satanás gosta, não tem problema. Então vai pelo um simples ir, descer para comer um espetinho que é até bom. Aí o problema é o que você vê lá, as lembranças que te traz, os desejos que te causam, e onde você pode parar com isso. Então esse não tem problema não, era uma das coisas que Jesus estava querendo consertar nessa igreja. Mas vamos lá. Zo 16. Diante do exposto, o que Jesus estava falando? Arrependa-te, caso contrário, logo virei contra ti, e contra eles pelejarei com a espada que sai da minha boca. Olha só, vamos voltar no verso 12. No verso 12, fala assim, assim declara aquele que tem a espada de 2 gumes afiados. Agora eu vou te pedir para alguém que abra aí para mim em Hebreus, capítulo 12. Hebreus 12, 4. Tenho quase certeza que é isso. Eu anotei em algum lugar do meu caderno aqui, mas não achei, mas eu tenho quase certeza que é Hebreus 4, 12. Eu vou até conferir. Isso, é Hebreus 4, 12. Alguém que achou pode ler para mim? Por favor. Hebreus 4, 12. Mais afiada do que a espada de 2 gumes. Aí está falando sobre o poder da palavra de Deus. Então vamos conjecturar que o que Jesus estava querendo falar aqui é o que saía da boca dele era a própria palavra de Deus. Aí volta lá no verso que eu acabei de ler, verso 16, diante do exposto, arrepende, caso contrário, logo virei contra ti, e contra eles pelejarei com a espada que sai da minha boca, que é o quê? A própria palavra de Deus. Agora imagina, você sabe o que eu imagino nisso aqui? É eu, sendo algum seguidor da doutrina dos nicolaítas, eu sendo algum seguidor da doutrina de Balaão, tendo que estar diante de Deus e contra-argumentar com ele, pelejar com ele com a palavra que sai da boca dele. Não, Deus, mas não tem problema, porque fala isso e Deus... Está errado. Por que Jesus ele fala sobre essas coisas no início, ele cita isso? Eu entendi assim, tá, gente? É o que Deus me mostrou nessa palavra aqui, é uma revelação pessoal para mim, e eu nem tenho certeza se é uma interpretação correta, mas é o meu achismo purinho. Por que Deus ele começa falando sobre essa espada que sai da boca dele, e ele termina falando sobre essa espada que sai da boca dele? Porque a intenção de Jesus era com que a palavra dele adentrasse o coração dos pérgamos e mudasse até as juntas e medulas e transformasse.
que é somente a palavra de Deus que pode fazer isso. É somente a palavra de Deus que pode transformar a vida do homem. É somente a exposição à palavra de Deus que pode fazer isso. Não tem como mudar de vida, não tem como ser transformado, senão diante da palavra de Deus. É a exposição a ela que te muda, então não tem como fugir dela, não dá mais para negligenciar ela. E todas as cartas que você vai ler, você vai ver que Jesus está apontando para isso, que não dá para se distanciar dele, da presença dele e da palavra dele. Se tem um erro em comum para quem Jesus corrige, né, nas cartas é esse. Sempre vai cair no ponto de relacionamento. Em algum momento eles se afastaram. Éfeso perdeu o primeiro amor. Laodiceia não sabia o que queria. Estava indecisa. Cocheava entre dois pensamentos. Não sabia se queria Deus ou se queria abraçar o capeta logo. Não sabia o que ela queria de fato. Então ela era morna. Então tudo isso diz muito sobre o relacionamento, sobre o que foi negligenciado. E nós não podemos mais negligenciar a palavra que sai da boca de Deus, gente. Não dá. Um dia eu li em uma Bíblia de uma pessoa que está distante de Deus, desviadaça. Eu abri a Bíblia dessa pessoa e no fim, na capa, estava escrito assim: ou esse livro te afastará do pecado, ou o pecado te afastará desse livro. Por isso o convite, arrependa-te. É mais um convite ao arrependimento, à mudança de posição. É fazer o que é responsabilidade sua e depender de Deus no resto. Confiar em Deus que Ele pode fazer. 17. Quem tem ouvidos, compreenda o que o Espírito revela às igrejas. Ao vencedor proporcionarei um maná escondido, bem como lhe darei uma pedra branca, e sobre essa pedra branca estará grafado um novo nome que ninguém conhece, a não ser aquele que o recebe. Essa pedra branca está relacionada a total purificação. Só quem é puro de coração receberá a pedra branca. Receberia, né? Ao que vencer, porque era uma carta destinada a Pérgamo, ao que vencer eu vou dar uma pedra branca com um novo nome. É uma oportunidade. Olha, se você purificar suas vestes, se você voltar a andar comigo, Pérgamo, vocês que estão falhando nisso, se vocês confrontarem essas doutrinas que estão aí ao lado de vocês, dentro do contexto social de vocês, vocês vão ganhar a pedra branca com um novo nome. O que isso significa no céu? Não sei. Quando eu chegar lá, eu te cutuco e te conto: olha, significava isso aqui, agora eu tenho noção. Entende? Você recebeu? Não? Então vamos procurar alguém de Pérgamo para ver o que significava essa pedra branca. Foi uma promessa só para eles. Mas enfim, gente, que Deus ele possa falar ao seu coração, né? O conselho de hoje é: toma cuidado com quem te influencia. Toma cuidado com o que o mundão tem te oferecido. Toma cuidado com o relativismo. Toma cuidado com essas questões do que não tem nada a ver, que isso pode te levar a um estágio terrível. Terrível. Amém? Que Deus abençoe.